Pergunta pra você, meu caro Alexandre Santástico, que é o seguinte. Você discorda do Rossi da contratação por conta daquela questão que ele subiu na bola ou por conta da questão técnica? Por conta da questão, simplesmente pela questão técnica. Aquele episódio dele subir em cima da bola, isso é normal. Isso é totalmente normal. O time tá brigando com o outro ali, houve a provocação do Soteldo, e pra mim aquele episódio foi muito mais voltado pro Soteldo do que propriamente pro Santos. E tava ali disputando, aquele jogo foi muito quente na Vila, né? Santos e Vasco, o Santos acabou ganhando e bem do Vasco. Houve as provocações, isso pra mim faz totalmente parte do futebol, isso é muito normal acontecer. Mas é a questão técnica, é um jogador com números baixos, né? Eu não vejo o jogador, é um jogador raçudo, é um jogador que tem muita vontade, que tem muita correria, só que o Santos precisa de mais, e aí entra dentro dessa linha que eu comento. O Santos, que é um jogador agora até o final do ano, é um jogador para um ano e meio de contrato. Se é para um ano e meio de contrato, o Rossi, eu não vejo o Rossi disputando posição num Santos em 2025. Então, para mim, é um jogador que pela questão técnica eu não traria. Mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho os jogadores do Santos? Bora. E a realidade do clube. O Rossi é melhor do que o Patati? Pra mim, não. Hoje não é melhor que o Patati? Não, porque o Patati tem condições de chegar num patamar acima do Rossi. Até pela idade. Tudo bem. Projeção de carreira. Projeção de carreira. Hoje, você tem o Rossi ou o Patati? Quem é que joga? Eu ponho o Patati. Eu ponho o Rossi. Mas legal. O Rossi é melhor do que o Pedrinho? Pra mim é inferior. O Pedrinho joga mais bola que ele. Concordo. Pra mim é inferior. O Rossi é melhor do que o Marcelinho? É melhor. Quem tem mais lá? O Guilherme. Não, porque o Guilherme é titular. O Rossi jogaria pela direita e o Guilherme pela esquerda. Então veja, o elenco do Santos tem carências ali, Alexandre. Marcão, a gente tá falando aí de um ano que o Santos, como eu volto a frisar, a gente tá falando de um Santos que tem metade de um ano agora só com o campeonato, só com a Série B. Então, pensando que o Santos tem só a Série B para poder disputar agora nesse segundo semestre, se tivesse uma Copa do Brasil, eu até entenderia. Como não tem, eu não vejo necessidade de você inchar o teu elenco com um jogador com uma idade avançada, que não foi regular em time algum, a não ser nesse segundo semestre de um Vasco que estava brigando contra o rebaixamento, de um jogador como esse vir para poder suprir as carências do Santos. Então eu vejo qualquer contratação hoje pensando no ano que vem. Porque esse elenco, eu volto a frisar, para mim esse elenco é capaz e suficiente para levar o Santos de volta à Série A. E eu não vejo o Santos com um jogador como o Rossi no teu elenco em 2025. Respeito demais. Tá aí a enquete, eu não quero induzir a galera, mas a galera já sabe a minha opinião, eu já falei aqui, cada um opina. Eu até acho que você vai levar vantagem nessa enquete aí, né? Mas eu vou ser impopular, eu gostaria de ver o Rossi dentro da realidade do Santos, tá, gente? Pro ano que vem é outra história. Mas eu acho que o Rossi é um jogador ok para uma Série B. Ele foi muito bem o ano passado no Vasco. Ele foi um dos responsáveis por tirar o Vasco daquele momento. Em vários jogos que nós transmitimos, o Rossi jogou bem. O Rossi no Bahia foi importante também. Então eu não acho o Rossi esse pereba que você está falando aí. Eu acho que você está analisando o Rossi com um certo exagero. Agora, é um grandíssimo jogador? É um baita de um jogador? Não é. Não é. Mas eu traria. Dentro da realidade do clube eu traria. Isso é a minha opinião. Mas a enquete tá aí, o povo decide. E o povo tá decidindo pelo não. 64-36. A tendência é que dê não, né? A tendência é que dê não. Mas volto a dizer, qual que é a situação financeira do clube? O Santos tem dinheiro? Não tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu também gostaria que o Santos trouxesse um atleta de maior nome, de maior qualidade. Mas tem condições de fazer isso no mercado, neste momento? Para jogar uma competição, 38 jogos, é aí que eu bato na tecla, Alexandre. Você está querendo Bruno Henrique, o senhor está querendo Alan Patrick, o senhor quer Felipe Anderson. Só que vamos jogar 38 jogos da Série B, meu caro Alexandre Santana. Não estou querendo. E o Santos tem a menor condição de trazer esses jogadores. E esses jogadores não viriam pro Santos nesse momento para disputar a Série B. Só que, Marcão, eu volto a frisar. Esse grupo de jogadores, a gente não tá falando de um clube que vai ter agora mais 50 jogos no segundo semestre. De um clube que tá disputando e precisa ter elenco para poder disputar as competições que vai estar. O Santos só vai disputar a Série B.
E assim, eu não consigo acreditar que o Santos, tendo como jogadores de velocidade de ponta Guilherme, Otero, Pedrinho e Patati, que esses 4 jogadores não deem conta do recado de segurar o Santos esse ano. Então, pra que eu vou inchar o meu elenco com um jogador que, pra mim, tem uma qualidade técnica muito baixa, sendo que para um próximo ano eu preciso pensar grande, eu preciso virar a chave. A gente tá falando de um Neymar em 2025. Então, se a gente tá falando de um jogador como o Neymar em 2025, esse tipo de jogador ele consegue sim agregar jogadores com qualidade. Quem não quer jogar com o Neymar no ano que vem? O Santos disputando Brasileiro e Copa do Brasil. Agora, eu não consigo ver o Santos virando o ano e um jogador se representando no ano que vem como o Rossi no elenco. Aí eu começo a achar que o Santos realmente tá tentando montar um time de Série B. O Antônio Carlos Pereira está perguntando, Marcão, quanto seria a premiação do campeão paulista? 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. É uma premiação baixa, né? Aliás, falando sobre isso, né? Acho que o vice-campeão são 2 milhões de reais. 2 milhões de reais o vice-campeão. Paga pouco o Paulistão. Paga muito pouco, né? Agora, veja que interessante, né? Mesmo pagando pouco, é o regional que mais paga. Tem regionais do futebol brasileiro, olha que coisa louca, cara. Tem regionais do futebol brasileiro que os clubes não recebem premiação. Inclusive, um campeonato que é deficitário é o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é um campeonato deficitário. O Paulista, por incrível que pareça, mesmo pagando uma premiação baixa, ainda é um campeonato viável para os clubes. Agora, os clubes precisam, de alguma forma, se mobilizar, porque não pode você, por exemplo... imagina o Flamengo, com o elenco que tem, jogar um Campeonato Carioca que dá prejuízo. Não fecha a conta, né? Não fecha a conta, cara. Não fecha a conta. Eu adoro o campeonato regional, só que precisa fazer sentido. Se você tem, por exemplo, uma Copa do Brasil que paga 90, 100 milhões de reais ao campeão. Se você tem um campeonato brasileiro que paga 50 milhões de reais ao campeão. Se você tem uma Sul-Americana que paga 50 milhões de reais ao campeão. Uma Libertadores da América que paga 140 milhões de reais ao campeão. Você não pode jogar um campeonato regional que paga 5 milhões. Você até pode jogar esse campeonato desde que ele seja um mês. Agora você fica 3 meses jogando um campeonato que vai te pagar no máximo 5 milhões de reais. Não faz muito sentido. Acho que é aí que tá pegando o campeonato regional, né, Alexandre? Marcão, realmente a questão da premiação, se a gente olhar o campeonato estadual pela premiação, realmente a gente vê que é um campeonato que não faz o menor sentido. Eu tenho um campeonato paulista, principalmente para mim o campeonato paulista é o mais complexo, é o mais difícil, né? Olhando a nível nacional, eu vejo como campeonato, a gente pode olhar para ele de uma forma mais técnica do que financeira, do que ganho financeiro. Porque é uma boa preparação para a gente começar a entender qual que vai ser o nosso elenco pro restante do ano. A gente já tá identificando aqui que o Morelos e o Casares não tem condições de jogar no Santos. O Santos já tem mais ou menos uma prévia de como que vai ser a Série B, porque a gente tá enfrentando ali times que vão disputar a Série B. Então você começa você precisa separar o estadual como um campeonato para te dar uma preparação técnica para você terminar bem o ano que você tem à frente. E eu sou também um amante do futebol, né? Eu gosto de campeonato estadual. Eu gosto, inclusive, até do antigo Rio São Paulo, lembra? Eu gosto. O Rio São Paulo é maravilhoso. Mas eu realmente... sou totalmente contra o término dos regionais. Agora, é preciso achar algo viável para os clubes. Sim, também. Porque se em São Paulo já se paga pouco, imagina em Pernambuco. No Ceará. Rio de Janeiro, Ceará. Então, assim, cara, você não pode. Como que você mantém um elenco? O Flamengo tem um elenco... milionário. Qual que é o valor da folha de pagamento do Flamengo? Deve ser superior a 30 milhões. Tranquilo. Como que você pode jogar um campeonato que não paga nada de prêmio? Como que você mantém um elenco durante 3 meses disputando um campeonato que não paga nada? O formato dos estaduais são ruins. Isso São eu ruins. acho. São muito ruins. Principalmente do Rio. O do Rio é um campeonato que eu não consigo entender nunca. Tem 10 campeonatos para você ser campeão de um. E eu acho que o cara que entende o campeonato do Rio já é campeão. Boa. O cara que entende o regulamento do Rio de... É o seguinte, o cara que entende o regulamento do Campeonato Carioca, ele já é campeão.